Bueno, vamos llegando ya al final de estos 2 días de intensas jornadas de contenidos y debates que luego trataremos de resumir al final. Como vemos que estamos todos los que hemos acudido hoy, voy a daros unas pequeñas recomendaciones antes de pasar a presentar a nuestra última ponente. Unas recomendaciones para las visitas que hay programadas a museos, visitas técnicas, que serían 3. Una esta tarde al Museo Nacional de Artes Decorativas a las 4, para los que estéis interesados en ir, y 2 el lunes. El lunes al Museo de la Farmacia Hispana a las 12, en la Ciudad Universitaria, y al Gabinete de Numismática del MAN, ofrecida por su jefa del gabinete, Paloma Otero, a las 12. Entonces, quien esté interesado, hay listas en las mesas de recepción y os darán las indicaciones necesarias. Solamente esto es una orientación para no perder esa oportunidad de ir. Voy a pasar ahora a presentar a la última ponente. Es la tercera conferencia, la conferencia de clausura, y va a ser impartida por Clara Camacho. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Évora y máster en Museología y Patrimonio por la Universidad Nova de Lisboa. Dirigió el Museo Municipal de Vilafranca de Sira entre el año 85 y el año 2000 y ha sido subdirectora del Instituto de Museos y de Conservación entre el año 2005 y 2009. En la actualidad, Clara Camacho es técnico superior de la Dirección General del Patrimonio Cultural del Gobierno de Portugal. Es presidenta de la Asamblea General del Comité Nacional de ICOM Portugal y es coordinadora, como ven en pantalla, del grupo del proyecto Museos en el Futuro. Su ponencia, aquí para cerrar el foro, tratará sobre la influencia de las tendencias de la sociedad actual sobre el museo del presente y con una visión de futuro. Muchas gracias y cuando quieras. Muito obrigada, Alicia. Muito obrigada à organização do Fórum, em especial ao Javier, por este convite para vos falar no encerramento destes 2 dias de trabalhos. E alegro-me que esta minha conferência final ocorra logo a seguir ao painel que decorreu nesta mesma sala, pois verifiquei que há muitos pontos de contacto e que talvez se consiga estabelecer aqui alguma reflexão sobre linhas e tendências de presente e de futuro. Nos últimos anos, o tema do futuro dos museus tem sido objeto de estudo, tanto no campo académico como a nível associativo e governamental em diferentes países, constituindo uma base de reflexão para o desenho de políticas públicas. São inspiradores, entre outros, os exemplos do Center for the Future of Museums, promovido pela American Alliance of Museums, da Agenda 2026 da Associação Holandesa de Museus, da Mission Musée Siècle XXI, promovida pelo Ministério da Cultura de França, e dos estudos prospectivos desenvolvidos também no quadro governamental da Finlândia e da Noruega, muito recentes. Em linha com estas iniciativas, em Portugal, o Governo criou recentemente um grupo de projeto designado Museus no Futuro, que coordeno e aproveito também para saudar outro membro aqui presente, Raquel Henriques da Silva. Este grupo tem por objetivo principal identificar e conceber medidas de política pública para os 30 museus e monumentos dependentes da Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura. O nascimento deste grupo insere-se num contexto legislativo português propiciador de mudanças no setor cultural, em que ressalto 2 medidas: a criação do Plano Nacional das Artes e o estabelecimento do novo regime jurídico de autonomia de gestão de museus, monumentos e palácios, com um prazo experimental de 2 anos. O grupo de projeto Museus no Futuro começou a funcionar no mês de maio e a sua primeira tarefa consistiu em fazer o estado da arte do tema que lhe dá o nome. Na bibliografia referencial, mapearam-se tendências e visões prospectivas em que se alicerçou a identificação de alguns fatores de mudança
que poderão ter impacto nos museus em Portugal no horizonte de 2030. Além dos estudos promovidos por órgãos governamentais, grupos de missão e associações, foram também relevantes os estudos de autores, e cito apenas alguns, como Merès, Van Mendes, Negri e Bergeron. Se na perspectiva dos estudos museológicos o programa destes 2 dias se enquadra naturalmente na história da museologia e dos museus, onde situar esta conferência final no vasto campo museológico? Foi uma interrogação que eu me coloquei e recorri às próprias interrogações de François Merès, precisamente nas atas de um encontro do ICOFOM de 2017, intitulado Política e Poética da Museologia, e assumo então que se trata de um discurso museológico que se dirige tanto aos colegas, investigadores e profissionais, como aos decisores políticos, com objetivos de influenciar e, se possível mesmo, convencer. É nesta linha de diálogo entre a museologia e a política que se pode entender a minha apresentação. O que vos venho propor é um olhar que, sem deixar de ser museológico, se posiciona de fora para dentro, da sociedade para o museu, ao invés de centrar a observação no interior da instituição museológica, o que seria também um outro exercício possível. Toma-se como premissa que os museus não são instituições estáticas nem fixas. No tempo longo, que é o tempo dos museus, assinala-se uma notável capacidade de adaptação destas instituições à mudança em cada tempo histórico, como ficou patente neste fórum. Esta perspectiva conjuga-se com a convicção de que o futuro se constrói, não resultando de uma espera passiva pelo que há de vir. Esta construção implica todos: os diretores dos museus, os seus profissionais, os investigadores, os decisores políticos, os amigos dos museus, os patrocinadores, os mecenas, os públicos, a sociedade. Olhar a sociedade no sentido perspectivo leva-nos então a sinalizar um conjunto de tendências com previsível impacto no devir dos museus portugueses. Trata-se de uma escolha, outras poderiam também ter sido eleitas. Pareceu-nos que estas eram as que previsivelmente poderiam ter mais impacto nas mudanças dos museus de que nos ocupamos. Relativamente à primeira, mutações demográficas e urbanização, as enormes transformações demográficas que o mundo atravessa têm expressão no crescimento da população a nível mundial e na concentração residencial nas cidades e áreas metropolitanas, em paralelo com o aumento da esperança de vida e o consequente envelhecimento populacional, em especial no continente europeu. A concentração urbana tem impacto no ordenamento e na hierarquização dos museus, de acordo com a sua localização. Os museus situados na capital, nas áreas metropolitanas da faixa litoral em Portugal e nas cidades de média dimensão podem assumir maior relevância e atratividade, ao passo que os localizados em áreas demograficamente diminuídas podem tender a declinar. Porém, em contraponto, podem e emergem localmente projetos com dinâmicas comunitárias muito significativas. Se a população cresce a nível mundial, em Portugal, em contraciclo, as projeções do Instituto Nacional de Estatística apontam para uma perda da população residente, baixando dos atuais 10,3 milhões para um declínio para o ano 2031 com valores abaixo deste número. Somos um país pequeno e a nossa fasquia são os 10 milhões. O decréscimo populacional, os baixos níveis de natalidade e os saldos migratórios negativos constituem tendências transversais a todas as regiões do país. Neste cenário, a população jovem, com menos de 15 anos, diminuirá, enquanto se verificará um aumento da população sénior. Pelos dados da Organização das Nações Unidas, Portugal será, em 2030, o terceiro país mais envelhecido do mundo.
Para os museus, as potencialidades do envelhecimento ativo e o aumento dos níveis de escolaridade dos públicos séniores evidenciam um possível incremento do número e da proporção de públicos idosos em voluntariado e nas associações dos amigos dos museus e uma eventual maior participação nas atividades. Sem esquecer, no reverso da medalha, os grupos socialmente mais desfavorecidos, a info-exclusão, o alheamento cultural e a necessidade de programas à medida dos diferentes segmentos populacionais. Também nas questões advindas da saúde mental da população sénior, os museus poderão ajudar a dar algumas respostas. Já do ponto de vista das instalações e da comunicação, os requisitos necessários ao acolhimento destes públicos requerem formas de acessibilidade integrada, a adoção do design universal, a integração de zonas de descanso e a atenção aos percursos nas exposições. Com o aumento da esperança média de vida, é expectável que o indivíduo cultive a sua formação ao longo da vida, exerça diversas profissões e cultive os seus interesses pessoais. No contexto da aprendizagem não formal, os museus encontram grandes desafios. Por outro lado, a diminuição da população jovem repercutir-se-á nos serviços de mediação cultural e demandará estratégias engenhosas de captação destes públicos, entre as quais novas narrativas, a comunicação online e, sem esquecer, a possível competitividade com outras entidades culturais e também a potenciação de parcerias. À escala global, os movimentos migratórios e a mobilidade populacional forçada, designadamente as vagas de refugiados na Europa, levantam outros desafios à programação, acesso, incorporação e comunicação. Em Portugal residem atualmente cerca de 500 mil de cidadãos estrangeiros, um pouco mais do que a média da União Europeia, destacando-se a nacionalidade brasileira como a principal comunidade residente, seguida pela cabo-verdiana e pelas de vários países europeus. Face a estas realidades, os museus serão chamados a aprofundar o desenvolvimento de políticas orientadas para a diversificação dos públicos, visando o aumento do acesso e a minoração das desigualdades sociais. Uma segunda tendência relacionada com a mobilidade é a do incremento do turismo. No caso português, a Agência Nacional do Turismo de Portugal estima um incremento de 21% da procura turística no intervalo de 2018 a 2027. Muito embora se deva assinalar a sensibilidade dos fluxos turísticos a fenómenos globais, em grande medida imprevisíveis. O aumento da procura turística tem efeitos diferenciados de ordem territorial e pode não reverter automaticamente para o aumento da procura dos museus. Em Portugal, os números de visitantes dos museus nacionais, em 2018, em que houve um decréscimo do número de visitantes, enquanto houve um acréscimo do número de turistas, mostram exatamente esta situação. Salienta-se o papel de Lisboa como destino turístico de excelência, com impacto nos museus nacionais situados na capital. Mas também, entre estes museus nacionais, a sua variedade de coleções, a oferta programática e até a sua localização mais no centro dos destinos turísticos ou mais na periferia, embora em áreas urbanas, constituem fatores de diferenciação na captação dos públicos turísticos. Por outro lado, os turistas estrangeiros são tendencialmente mais escolarizados do que os nacionais, segundo o estudo de públicos dos museus nacionais, datado de 2015, o que implica também uma oferta adaptada a estes públicos. De forma geral, os estrangeiros constituem 53% dos públicos dos museus nacionais em Portugal, sendo predominantes os europeus e, em particular, os franceses. Se este é o perfil atual dos públicos, o seu conhecimento diferenciado em cada museu e a projeção da sua evolução
deverão formar uma linha de trabalho contínua através de estudos regulares. Em paralelo, sublinhe-se a necessidade de adaptação de instalações e de equipamentos a maiores fluxos de públicos, a aposta em conteúdos adequados para diferentes níveis de conhecimento, diferentes suportes e idiomas, e a qualificação de espaços como lojas e cafetarias e a disponibilização de informação em sítios na internet. Claro que estes aspectos se destinam a todos os visitantes e não apenas aos turistas, que afinal somos todos nós. O aumento do turismo também exige aos museus trabalho em rede, à escala territorial, colaboração com as empresas do setor, os municípios e um investimento acrescido em programação atrativa. Uma terceira tendência diz respeito às tecnologias e à globalização. A imparável e veloz evolução das tecnologias influencia todas as áreas da sociedade, abrangendo naturalmente os museus. Embora não seja possível prever com precisão a evolução das tecnologias, as potencialidades do seu uso atravessam todas as funções museológicas: a gestão, a conservação, a comunicação, a exposição, a educação, a gestão de coleções, o acolhimento dos públicos. Se a aplicação das tecnologias é percepcionada dentro dos museus como uma dimensão que contribui para melhorar a realização das suas funções, também se observa, por parte dos públicos, maiores expectativas quanto ao uso das tecnologias nos museus. A transformação digital traz novas exigências, pedindo infraestruturas adequadas, especialização, conhecimentos e recursos que não existem de forma equitativa nos museus, o que pode ocasionar desigualdades entre instituições. Em Portugal, na atualidade, nem todos os museus nacionais disponibilizam internet sem fios, por exemplo, livre e de qualidade, o que é indispensável para o uso eficaz de softwares livres para acesso aos conteúdos dos museus. Por outro lado, os museus abrir-se-ão cada vez mais à utilização de plataformas digitais e de soluções e dispositivos variados de comunicação. Perspectiva-se a potenciação dos serviços associados aos smartphones e às apps e o desenvolvimento de serviços online. São também tendenciais outros domínios de desenvolvimento tecnológico, como a realidade aumentada, a realidade virtual, a impressão 3D, a inteligência artificial, onde existem muitas incertezas quanto ao rumo da sua evolução e ao seu impacto nas funções museológicas. Por outro lado, muitos destes aspectos exigem recursos avultados e investimento nos museus. Reconhecendo a evolução das tecnologias digitais como desafios dos museus contemporâneos, isto também exige a reorganização da aquisição de novos conhecimentos por parte dos profissionais, competências que não existem atualmente, e uma maior cooperação com outros setores, como as bibliotecas, as universidades e as empresas do setor das tecnologias, a par de uma necessária mudança de mentalidades e de lideranças capazes de dar resposta a estes reptos. Em paralelo com o avanço das tecnologias digitais, a circulação de ideias a nível global e a promoção do acesso caminham de par com a proliferação da informação, o crescimento das formas de interação com as organizações culturais e a diversificação das perspectivas de abordagem. Deste modo, e como foi referido no painel anterior, se as alterações das formas de participação estão em parte ligadas à sociedade digital, no campo da museologia estão em construção há algumas décadas, sob o signo da função social do museu. Certo é que, na decorrência da assimilação de alguns princípios das correntes de pensamento associadas às novas museologias, são tendenciais os projetos colaborativos e as estratégias participativas, em que os profissionais surgem crescentemente como facilitadores e mediadores, colocando as pessoas e as comunidades no centro da ação dos museus.
Observa-se a multiplicação de práticas que extrapolam os limites físicos do museu. A utilização da rua e de locais públicos para intervenções temporárias e a promoção de experiências presenciais. A mudança da noção de visitante para a de usufrutuário e, como também já foi aqui referido, de coprodutor e de co-criador, acarretará a participação crescente em número e em atividades dos públicos, das pessoas e das comunidades, em contexto físico e digital, em complementaridade, atravessando todo o leque das funções museológicas, por exemplo, em diferentes formas de voluntariado, seleção e curadoria de exposições, investigação partilhada, inventários participativos, participação em grupos consultivos, financiamento e governança participativa. Ao mesmo tempo, a atenção às necessidades individuais de cada usufrutuário dos serviços dos museus, preconiza que o serviço prestado seja influenciado pela lógica de serviços ao consumidor, mediante ofertas programáticas desenhadas à medida de cada e de cada grupo, exprimindo cada vez mais um museu polimorfo e adaptável às demandas sociais de grupos e individuais. Perspectiva-se um museu flexível, capaz de usar as suas coleções e exposições para abordar temas da atualidade que contribuam para a consciência crítica sobre os desafios que a sociedade contemporânea enfrenta e para a formação de cidadãos esclarecidos e participantes do debate público. Sustentabilidade. A redução dos recursos naturais, o aumento da poluição e as mudanças climáticas afetam as condições de vida, o ambiente e toda a sociedade a uma escala sem precedentes. Sendo consensual o foco no paradigma da sustentabilidade, não se pode deixar de olhar a sua emergência no setor museológico em torno de uma pergunta central. Estaremos a assistir ao fim de um ciclo de expansão do número de museus ao longo de décadas, tendo em conta uma maior escassez de recursos de toda a ordem? Os dados quantitativos mostram que o número de museus tem crescido em todo o mundo, também em Portugal. De 2000 a 2017, mais do que duplicou o número de museus, passando de menos de 200 para 430. O desenvolvimento sustentável do setor museológico suscita um espectro vasto de questões, entre as quais as preocupações relativas aos cuidados com o ambiente e as mudanças climáticas e o impacto social que tais mudanças podem provocar. A necessidade de poupança de energia, de redução da pegada ecológica, levantam questões de compatibilização com as regras e os requisitos de conservação das coleções, a gestão das reservas, a circulação de bens culturais e a manutenção das instalações dos museus numa perspectiva sustentável. Sem perder de vista uma visão holística da sustentabilidade, englobando as vertentes ambientais, sociais, económicas e culturais, a adoção deste paradigma pelos museus incidirá numa gestão responsável. O museu sustentável será sensível ao impacto dos seus visitantes no meio ambiente. Fará uma gestão das coleções de modo a valorizá-las para as próximas gerações. Contribuirá para a vitalidade social, cultural e económica do território onde se insere, desenvolverá um planeamento estratégico de longo prazo e colaborará com outros museus e entidades em parcerias e redes com perspectivas temporais alargadas. Em linha com os Objetivos das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, o compromisso dos museus com a sustentabilidade ambiental afirmar-se-á por via da aplicação de boas práticas no seu funcionamento e através de ações pedagógicas junto dos públicos, como mediadores para o desenvolvimento de comportamentos e atitudes responsáveis. Mas, em paralelo,
assistimos a uma retração das políticas e do financiamento público. Sensivelmente, desde 2010, tem-se verificado em diversos países europeus, como a França, a Holanda, o Reino Unido, uma vaga de reformas dos órgãos governamentais com responsabilidade na área dos museus, mediante o agrupamento dos setores especializados, museológicos, com a sequente fusão de organismos públicos e a criação de novos, como também sucedeu em Portugal com o nascimento da Direção-Geral de Património Cultural em 2012, substituindo o anterior Instituto dos Museus. De forma generalizada, não se trata de reformas específicas do setor museológico, nem de reflexões decorrentes da sua avaliação, mas surgem no quadro de mudanças administrativas das máquinas estatais com a justificação da poupança de recursos. O enfraquecimento organizacional tem sido acompanhado do emagrecimento dos recursos financeiros e humanos associados aos museus. As fusões organizacionais, o enfraquecimento dos organismos estatais e as medidas de descentralização levam à necessidade de clarificação do papel da administração central do Estado no campo dos museus. Estas mudanças agravaram-se no período da crise financeira e económica internacional e, em Portugal, não foram totalmente revertidas. A suborçamentação, a redução e a imprevisibilidade do financiamento público continuam a constituir sérios constrangimentos à ação dos museus, que, ao mesmo tempo, em contextos adversos, enfrentam o desafio do aumento significativo dos números de visitantes. Num contexto de retração das políticas públicas, o impacto na gestão dos museus revela-se na diminuição dos apoios financeiros públicos, na busca de soluções híbridas de gestão e na expansão das fontes de financiamento. Os museus procuram financiamentos alternativos, parcerias com outras instituições públicas e privadas, venda de produtos e de serviços e usam as tecnologias digitais para a angariação de fundos. Também a fusão de museus e a desincorporação impendem sobre estas instituições. Neste âmbito, uma vez mais, a mobilização de diferentes atores, o estímulo à maior cooperação e à formação de redes surgem como possíveis reações no sentido da articulação entre os museus e o fortalecimento de parcerias. Por outro lado, no plano da gestão, é indispensável avaliar continuamente os resultados das políticas implementadas, o que nem sempre acontece, com uma abordagem sistémica que promova a qualidade e a mensuração equilibrada de indicadores quantitativos e de outros indicadores qualitativos que meçam o impacto social, económico e cultural. Avanço para a última tendência, bem-estar e qualidade de vida. Num ambiente participativo e colaborativo em que crescentemente os museus trabalham com a sociedade e não para a sociedade, estas instituições são agenciadoras de mudanças de atitudes e reconhecem que algumas pessoas não querem apenas ver ou contemplar, mas também fazer e interagir, tornando-se produtoras de conhecimento e tomando as coleções como pontos de partida para fruições múltiplas e enriquecedoras. O bem-estar está intrinsecamente relacionado com a noção de acesso, pertença, inclusão e liberdade de expressão. Enquanto forma de participação democrática, a possibilidade de contribuir coletivamente na ação do museu, na constituição de coleções, na pesquisa e interpretação, na mediação, é um ato de cidadania ativa e consciente, com reflexos positivos no plano intrapessoal e interpessoal. A colaboração ativa dos públicos nas decisões relacionadas com a vocação do museu implica, porém, uma nova forma de gerir coleções e de exercer a liderança, com maior abertura, mais consciente dos diferentes modos de experienciar o mundo e mais plural quanto às possibilidades de interpretar as coleções. É claro que estes pressupostos exigem também, e uma vez mais,
novas competências ao nível da literacia cívica, digital e ambiental dos próprios profissionais, para além de competências sociais e comunicacionais que lhes permitam trabalhar colaborativamente e transdisciplinarmente. Por outro lado, os museus, e em particular os museus de arte, continuam a constituir para muitos um lugar de contemplação e de reflexão em contraponto à velocidade da vida cotidiana, em senda com os movimentos slow ou detox digital. É tendencial a constatação do impacto dos museus na qualidade de vida, na melhoria da saúde física e mental, com estudos realizados nesta área, na promoção da autoconfiança e do empoderamento, do reforço do sentimento de pertença e da participação cidadã. A compatibilização destes temas emergentes, como, por exemplo, o bem-estar e a felicidade, com os temas que eu chamaria de hardware dos museus, como as reservas, a renovação de edifícios e as exposições permanentes, vão requerer flexibilidade e uma eventual mudança dos focos prioritários. A segurança e o conforto são características reconhecidas pelos públicos dos museus, motivo de visita repetida e aspectos valorizados socialmente, hoje e no futuro. A confiança, o confronto com a autenticidade e a experiência única e singular de cada museu são características que se tornam ainda mais relevantes no contexto global atual de desinformação e pós-verdade, em que os museus podem contribuir para a distinção entre ficção e realidade, afirmando-se como espaços de emoção e transformação. Estas tendências, as consequências que delas decorrem para os museus e a identificação de medidas de política pública que apoiem a preparação do futuro estarão presentes, com certeza, no documento que este grupo de projeto produzirá para apresentar ao governo português no termo do seu mandato. Nestes cenários, os desafios de cuidar do património, atribuir-lhe relevância, partilhar conhecimentos e experiências continuarão a constituir o coração dos museus. Num mundo caracterizado pela velocidade, incerteza e complexidade, não serão poucos os riscos que estas instituições enfrentarão para pôr de pé a construção de futuros plurais. Os constrangimentos poderão tornar-se mais ou menos sérios conforme os consensos profissionais, sociais e políticos que se conseguirem atingir. Os recursos alocados, o papel concedido ao planeamento, monitorização e avaliação dos processos e dos resultados, bem como o ajustamento e a melhoria das políticas públicas para os museus. Ainda no plano político, saliento um conjunto de fatores que poderão ajudar e permitir preparar o futuro. Estabilidade, continuidade, assunção consensualizada de medidas que sejam transversais e atravessem diferentes governos. O que, no reverso da medalha, também significa uma sociedade comprometida e vigilante, atenta à relevância dos museus. Na minha perspectiva, os museus do futuro serão atentos, inquietos, questionantes, flexíveis, polimorfos, confiáveis, rigorosos, colaborativos e interpelantes. Não creio que seja uma visão utópica. Todos conhecemos museus com estas características no presente. Que o seu exemplo frutifique, que o discurso museológico influencie os decisores políticos e que as políticas públicas lhes concedam o necessário amparo para desempenharem cabalmente o seu papel como lugares de fruição patrimonial, aprofundamento pessoal e encontro social, através da criação de momentos significativos de interação, partilha e criatividade que ultrapassam a rotina dos dias e, afinal, dão um sentido à vida. Muito obrigada. Muchas gracias, Clara. Esta conferencia sin duda ha sido riquísima
yo creo que de enorme interés para todos nosotros y que creo que esperamos verla publicada, poderla leer varias veces y que sea una referencia. Nos has dejado claras las 7 tendencias en las que el museo se mueve, cómo tiene que hacer frente a ellas, cuál es el contexto de desarrollo en el que tenemos que adaptarnos y que estamos haciéndolo. Y creo que todos vosotros podréis lanzar alguna pregunta a Clara Camacho sobre todos los planteamientos que nos ha dado para lograr que el museo sea un lugar de confianza en la sociedad actual y que sea también inquieto, reflexivo, adaptado a todos y una de las instituciones socioculturales de referencia. Creo que tenéis seguramente algo que decir antes de las palabras finales de clausura que vamos a dar ahora. ¿Nadie se atreve a preguntar nada? ¿No hay opiniones? ¿No? ¿No? Sí. Muito obrigada, eu fiquei encantada com a sua comunicação. Clarificou a importância da museologia social e um museu que não serve para a vida, não serve para nada, segundo o professor Mário Chagas. Obrigada, professora. Obrigada por citar um companheiro e amigo da museologia brasileira, Mário Chagas, que com a Ana Sor e muitos de nós aqui acompanhámos ao longo dos tempos. Eu posso só aproveitar, enfim, este momento para dizer, e há pouco referi ao Jesus Pedro, eu comecei cedo nestas questões da museologia e também já levo muitos anos de profissão e então, de alguma maneira, este painel anterior que fez a história de alguns aspectos da nova museologia e até do papel que Portugal teve desde 1985, a realização do movimento internacional da nova museologia em Portugal, até às primeiras jornadas que foram realizadas no museu que dirigia na altura, o Museu Municipal de Vila Franca de Xira, em 1988, portanto vê que já são muitos anos. Eu não tenho já tempo, e já não há tempo por parte da organização para um debate mais provocatório, mas confesso que me abstive no painel anterior de intervir no debate, porque ia tomar-vos tempo agora no final, com perto de meia hora, e não me pareceu muito correto. Mas eu vejo estas questões da museologia de uma forma talvez um pouco diferente do que os que me antecederam no painel anterior, porque falo sobretudo em museologias plurais, em correntes de pensamento das novas museologias e vejo menos como ruptura e dicotomia, mas mais como continuidade e assimilação. Ainda assim, é interessante verificar as confluências que se registam e atrevo-me também a citar de cor, vou citar mal, uma entrevista da Maria Bolanhos, creio que foi ao El País em maio passado, quando perguntou a vários museólogos espanhóis e diretores de museus como é que viam o Museu do Futuro e recordo que nas palavras da Maria, que eram bastante esperançosas em relação à abertura e ao acesso e à maneira como as lideranças e os diretores veem atualmente a participação dos públicos e todas estas questões que já foram só da nova museologia, mas que são atualmente toda a museologia, na minha perspectiva. E a Maria dizia que, salvo alguns casos em que os museus ainda são iguais a quartéis, de forma, enfim, quase generalizada, havia outra perspectiva nas direções atuais. Espero ter citado bem, penso que era esta a ideia.